Olá, minhas flores. Hoje o tema de reflexão é meio denso. Hoje eu estava querendo falar sobre Plutão e eu até pensei em falar sobre Júpiter antes de Plutão, mas eu vou falar sobre Plutão porque Plutão está entrando aí retrógrado, né? Então, filhas me perguntando, o que isso significa e tal. Então já vou matar um tanto de coelho com uma cajadada só. Já vou explicar sobre Plutão, já vou explicar o que é ele ficar retrógrado. Retrógrado. Hein? Vocês me desculpem aí a luz na cara, mas esse óculos não é antirreflexo. Então, assim, vamos entender Plutão pra gente poder fazer as pazes com ele. Eu tive que fazer as pazes com Plutão. Eu tive uma briga com Plutão, mas eu tô fazendo as pazes com ele. Então, nós ainda estamos meio ressabiados um com o outro, mas já estamos fazendo as pazes, viu? E eu quero que vocês também façam as pazes com Plutão. O Plutão, ele é um astro. Tem gente que acha que não é astro. Isso não importa. Seja ele que for, asteroide, estrela, lua, rocha. Para a astrologia, ele tem uma energia. E essa energia é uma oitava superior de Marte. Isso mesmo. É uma energia numa oitava superior de Marte. Então, se Marte representa a energia, a vitalidade, o ir e fazer, né? A guerra, a propulsão. Então, imagina o que é essa força de Plutão. Plutão, enquanto Marte está no elemento fogo, o Plutão está no elemento terra. Ele é profundo, ele é subconsciente. Ele está lá no oculto. E Marte não, Marte está ali fazendo e acontecendo, né? Mudando tudo, quebrando tudo, tomando atitude, tomando iniciativa, sendo pioneiro. E Plutão está lá embaixo, revolvendo a Terra, causando terremotos e mudando toda a estrutura oculta, né? É isso que eu tô querendo dizer. A diferença de Plutão e Marte é que o Plutão está no inconsciente. Ele tem essa vontade de Marte de ir com tudo, com força total, porque Plutão é muito mais forte que Marte, tá? Então ele vai com força total para resolver o desafio, né? E quando a pessoa toma consciência, ela decide mudar, porque ela escolhe mudar. Ela decide mudar porque ela escolhe mudar. E é isso que Plutão quer. Ele quer que a pessoa fique forte e muito poderosa naquela área. Captou? Ali naquela área, ela tem metamorfoses, ela tem mudanças. Inclusive, Plutão é radical, então é mudanças radicais, né? Onde tem Plutão ou trânsito de Plutão, pode significar morte também, né? Mas a morte, entre aspas, como um fim, uma conclusão, uma finalização, um fechamento de ciclo, tá? Mas pode ser morte também. Mas pode ser morte também. Pode ser tudo. É morte em todas as suas definições, tá? Agora, eu gosto muito de enxergar o planeta Plutão como um planeta kármico. Eu sei que ele é um planeta kármico porque ele tem funções de dor, ele tem lições também, igual Saturno, que eu também acho que Saturno é um planeta kármico. E ele visa a transformação, ele visa a nossa mudança para a nossa evolução. Ele é nosso professor em matéria de profundidade, sabe? Ele é nosso professor. E ele deseja. Aí você fala, não, mas que professor ruim. É por isso que eu andei brigada com ele. Mas ele é um professor ruim, mas no fundo ele deseja que a nossa alma fique feliz, sabe? Por isso que ele é tão exigente, tão duro e tão transformador, porque ele nos cura da forma que a gente precisa ser curado, sabe? Ele, por exemplo, dá um remédio amargo, um remédio azedo para curar uma doença, pode ter que fazer uma cirurgia para tirar um tumor, para amputar um membro que está gangrenado, percebe? Tipo isso. Meio duro, né? Mas no futuro, a gente ali na hora sofre, mas no futuro a gente vê que foi um alívio, a gente vê que foi bom. Essa que é a vantagem de Plutão. Doeu, mas foi bom. Foi bom ter sido daquela forma, foi bom ter acontecido aquilo, e você consegue enxergar o propósito de Deus, sabe? Naquilo. Por isso que Plutão também pode representar doenças. Pode. Doença física, doença mental.
a visão negativa da doença a gente já tem, né? Que ela vem com dor, ela vem com trabalho, ela vem com médico, tratamento, isolamento, afastamento. Doença vem com tanto de repercussões. Mas o lado positivo desse Plutão com relação a doenças é que ele vem lembrar a gente que a doença é um processo de purificação da alma, né? É um processo de clarificação da morbidez e até de iluminação. Eu já falei tantas vezes que a gente ainda precisa da dor para a gente acordar, para a gente despertar. Isso vai passar. Quando a Terra se tornar um planeta de regeneração, vai passar, né? Mas por enquanto ela é um planeta de expiação e provas, aí a dor é ferramenta, sabe? E Plutão carrega essa ferramenta nos ombros, pronto, assim, para nos ajudar a despertar. Ele simbolicamente representa a energia nuclear, né? Energia atômica. Ele é uma bomba, né? Ele tem o potencial de fazer uma coisa explodir, de fazer uma coisa detonar, sabe? Então, ele pode, se ele quiser, e não souber agir com essa bomba, ele pode aniquilar com tudo. Credo, credo. É também um lugar, assim, não é reservatório, ele é um guardador dos nossos medos inconscientes, nossos medos inconscientes, tá? Porque os conscientes, eles não ficam tanto ali, não. Mas os inconscientes ficam no porão, né? E ter que lidar com isso, o perigo desse poder, dessa bomba atômica, com medo, né? A gente tem medo de lidar com isso. A gente tem medo de lidar com bomba atômica, porque ele é um planeta lento, né? Ele é um planeta geracional. Então ele tá ali pertinho de Netuno e praticamente ele anda de mão dada com Netuno, assim, né? Os dois planetas geracionais, porque eles são de geração, eles gastam uma geração para fazer o circuito deles. Mas na polaridade do medo que eu tô falando, essa energia netuniana que deixa tudo assim meio nebuloso e meio indefinido, quando ele dá a mão para Plutão e os dois caminham na polaridade negativa disso, o que acontece? A tendência é a gente querer fugir, né? Fugir do medo, fugir de várias formas, inclusive através de autossabotagens, através de comportamentos, de transtornos de personalidade, do tipo compulsão, do tipo vícios, alguns comportamentos de controle, de obsessão, de ciúme, de medo de perder, apegos. Plutão tem muito essa coisa, essa sombra aí de controle, ciúme e comportamentos inadequados que visam a pessoa a se debater contra o medo, mas ela acaba fazendo pior, né? Através desses comportamentos. Agora, na polaridade positiva, porque eu só falei coisa horrível, né? Eu não quero. Eu tô querendo alertar para isso, porque você sabendo os perigos do caminho, você sabe que calçados colocar, né? Mas tem o lado bom. O lado bom disso é que Netuno de mãos dadas com Plutão dá uma dupla assim ótima para você fazer um raio-x em tudo, né? Uma tomografia computadorizada das situações, das pessoas, né? Eita, radar, dá um super mega radar. Aí você desvenda mistérios, descobre o oculto, você pode desenvolver seu sexto sentido, sua mediunidade, enfim. Você pode se tornar uma super pessoa. Ai, gente. Observar também. Você pode até se tornar um Wolverine, né? Porque o objetivo de Plutão, quando passa cortando tudo e machucando e ferindo, é que a gente se recupere igual o Wolverine e fique cada vez mais forte. E, quem sabe, a gente se torne um expert naquele assunto que Plutão tá ali dando o sinal, né? Tá sinalizando. Aquilo que você estava na polaridade negativa, você toma consciência, olha que beleza. Você toma consciência, você escolhe uma ferramenta para mudança, muito através do autoconhecimento, descobre tudo que você tem de talento, de força, de energia para reverter essa situação, e aí você vira fênix, né? Renasce das cinzas e fica especialista naquele assunto onde Plutão tá reinando ali naquela casa, naquele lugar, né? Por isso que observar a casa onde Plutão tá é saber de antemão onde que haverão mudanças profundas na vida da pessoa.
onde tem Plutão, você pode saber que vem bomba ali. A bomba ali vai cair. Mas vai cair para quê? Para você, naquela área, descobrir o ouro que tinha ali, né? Fazer aquela separação, né? Aquele garimpo e se tornar a melhor pessoa naquele tema. Bacana, né? Também ali, eu falei, né? Ele é intenso, ele é profundo, ele é paixão. Por isso que ele precisa ser tornado consciente, primeiramente, né? E depois, bem dosado. Bem dosado. Eu sei que é difícil dosar a paixão, é difícil, porque é tudo muito, né? Tudo muito, mas tem que sair do 880 e achar a força certa para resolver aquilo. Não pode ser para mais, porque senão desanda. Plutão também, eu já falei isso, ele guarda os segredos mais cabeludos, mais tenebrosos que a gente tem. Por isso que vai tudo para debaixo do tapete. Tudo vira conteúdo reprimido, tudo vira autossabotagem porque fica doido para sair. E às vezes vira até uma doença mental, um transtorno, um desconforto. Porque a gente não percebe em nossa identidade que a gente tem aquele comportamento. Embora pessoas que convivam conosco nos alertem. Mas a gente não acredita porque a gente tem aquele senão. Aí a consciência plutoniana tem que vir, sabe? A consciência. Por isso que vem a situação traumática. Ele atrai. Plutão confabula uma situação traumática para que a consciência ali desperte. Entendeu? E normalmente ela causa assim, uma sensação de muita impotência na pessoa, para ela poder reagir. Uma questão assim de derrota, de arrependimento, de vergonha e de perda, sabe? Perdeu, acabou, perdeu, deu mal, deu ruim. E às vezes assim, até uma doença mesmo para a pessoa despertar. Né? E Plutão, já falei que ele representa o poder, mas no sentido de autoridade também, né? É a parte positiva do Plutão, porque onde você tem Plutão, você pode se tornar autoridade naquilo. Pode se tornar autoridade e cuidado para você não se tornar uma autoridade que pendoe para o mal, sabe? Porque você vai poder influenciar as pessoas e isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Influenciar, por exemplo, a corrupção, tem muita coisa de Plutão aí na corrupção, os corruptos, né? Aí vem, e quando ele está retrógrado? Retrógrado, gente, não quer dizer que ele está andando para trás, não. Eu vou explicar. Quer dizer que ele está mais lento e como vocês... É quando você está numa estrada e tem uma pessoa do seu lado e vocês estão 80 km por hora e ele também está. Então fica lado a lado. A gente tem a impressão que ele está estacionado. Quando o planeta está estacionado, nada acontece. Nem é quando ele está caminhando reto, que a gente fala direto, e nem é quando ele está retrógrado. Ele está estacionado, quer dizer que está tudo para ser observado. Está tudo em stand-by. Mas o próximo passo é ele ficar retrógrado, ele estaciona e vai voltar. Quando ele volta, é um sinal de algumas coisas que eu vou falar aqui agora. Primeiro, que ele traz aquela ordem. Quando o Plutão fica retrógrado, ele traz a ordem. Hora de desapegar. Pá, bate martelo. Desprender de coisas inúteis, coisas que te fazem mal, para que o novo comece a chegar na sua vida, para que você atraia o novo. Para que você atraia o novo, o velho tem que ir embora. Tipo isso, né? Então ele traz a crise. Ele é a crise que traz a situação exata, adequada para que haja a transformação naquele aspecto, naquele ponto, né? Então, ele vai ativar esses acontecimentos e vai fazer a gente eliminar esse lixo tóxico, astral, energético, mental, emocional, né? Ele vai fazer a gente eliminar. Por isso que ele é o regente dos órgãos excretores. Sabia disso, Plutão? É mesmo. Ele representa os órgãos excretores, né? Então, assim, quando Plutão retrograda, é porque nós precisamos avaliar o que está aí, o que precisa ser feito. É um período de avaliação, tá? É um período de perguntas. Você tem que achar as perguntas certas. Do tipo, o que eu estou ganhando com isso? Qual está sendo o benefício dessa situação? Né? E quando ele está retrogradando, não dá para você perceber assim, mudanças
rápidas acontecendo, não, porque elas vão ocorrendo num primeiro momento lá no subconsciente, né? E não afeta muito assim a rotina da pessoa de imediato, não. Ele vai comendo por dentro, igual cupim. Vai comendo a madeira por dentro. Ele vai cavando um túnel na terra. Entende? E para você aproveitar esse Urano, ó, esse Plutão retrógrado, você vai ter que fazer esse mergulho ao centro da Terra. Tem até um filme, né? Você vai ter que mergulhar fundo nas suas crenças limitantes, todas essas que envolvem seus medos, seus desejos, suas raivas, suas indignações, né? Seus traumas, suas desilusões, mas principalmente as suas perdas, seus ciúmes, hein? Suas traições que você sofreu, nossa senhora. Então, assim, é um momento de você mergulhar para transformar na raiz, na sua raiz. Não é uma coisa superficial, não é uma transformação leviana, não é uma coisa que vai mexer profundamente na sua estrutura de vida, na sua personalidade. É uma mudança de personalidade. Tipo assim, você não vai ser mais a mesma pessoa depois que você sofreu alguma situação de atuação plena de Plutão ali naquela casa. Você vai aprender muito, vai ressignificar muita crença limitante, né? E achar novos modos de se comportar, se tornar a sua melhor versão. É isso que Plutão quer. Que aos poucos você vá moldando a sua personalidade, mesmo que você nem perceba, porque ele age no subterrâneo, né? Bom, gente, então, eu tava querendo dizer que para você não se preocupar com esse Plutão retrógrado, igual você tá me falando, nossa, então agora vai ferrar tudo. Não, 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 não. Não é assim, não é assim. É um momento oportuno para você rever os seus conceitos, fazer esse mergulho que eu falei e entender sobre você mesma, para você achar novos caminhos e a sua nova versão, tá? Algumas coisas que eu levantei sobre a polaridade positiva e negativa de Plutão, né? Do lado bom, para onde que você deve caminhar para aproveitar esse Plutão, é a sua potência, e deixando a sua impotência de lado, é o seu poder, abandonando a sua fraqueza, é o seu orgulho, abandonando a sua humilhação. O orgulho, a obsessão e a autoridade, eles têm que ser dosados, porque senão caem no extremo, né? Não pode ter o extremo. Eu sempre falo, o extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. É a questão do perdão no positivo versus a vingança, né? A sabedoria no lugar da loucura, a coragem no lugar do medo, né? A parceria, confiança no lugar da desconfiança. Eu falei do perdão? Esqueci, mas é o perdão no lugar da vingança. Nunca é demais falar do perdão, né? E agora, a pergunta fatídica. Queria falar não, mas né, se fizer, então tudo bem. Como que fica essa energia se existe uma conjunção com Plutão de algum planeta ou algum aspecto negativo, tipo oposição ou quadratura? Nossa senhora. Gente, olha só. Oposição significa tensão, né? E quadratura significa pressão por todos os lados. Então, ele está, em certas situações, representando morte, que eu falei, mas morte como um fim necessário, né? De algo que está ruim, e por isso ele tem que terminar, e a pessoa vai ter que renascer, vai ter que regenerar, vai ter que curar aquilo. E quando é quadratura, ela tem que olhar muito esses casos aí da não violência, né? Porque às vezes Plutão, dependendo da quadratura que ele está fazendo, ele age com violência. E aí, né? Tem que ter cabeça e sangue frio para poder pensar antes de agir, né? Mas vamos lá, né, agora, né, gente? Pega o seu mapa. Olha lá onde que tá o seu Plutãozinho, para você falar com ele assim: ô, meu bonito, vamos fazer as pazes aqui nós dois. Me fala o que você tá querendo, que eu vou me predispor a mudar pra gente se dar bem agora. Olhou lá a casa? Então, qual casa que você tem poder de influenciar, de manipular, de provocar, de resolver crises, de transformar e ser transformadas? É nessa casa, tá? Então, assim, cuidado com o jeito que você vai usar
o Plutão, essa bomba atômica, cuidado, porque pode ser reformador, libertador, né? Ou pode ser destrutivo, controlador. Pode ser dessas formas. Se você tá com Plutão aí na casa 1, eu vou dar uma palhinha só, porque tem muita coisa, depois você pesquisa essa questão muito profundamente, porque tem tudo a ver com você e te interessa demais. A pessoa com Plutão na casa 1, então, ela tem um desejo muito grande de se tornar independente, de se tornar poderosa, de compreender os seus processos interior, de se dominar, mas, ao mesmo tempo, ela pode se sentir mal em depender de alguém, depender de alguma coisa, de ficar ali sempre em segundo escalão, esperando alguém decidir alguma coisa. Então, ela precisa desenvolver o seu poder pessoal, da sua identidade e descobrir o quanto que ela consegue fazer as coisas, né? Se você tem o Escorpião, então, na casa 2, você deseja ter muita estabilidade, cura financeira, né? Ter uma renda compatível com seus gastos. Agora, tem que tomar cuidado para não ficar obsessiva com... como é que fala? Com a economia, né? Ficar pão duragem, né? Para ficar... Ah, tem um nome, esqueci. A casa 3, você precisa ter consciência do quanto que você gosta de dominar as palavras, de ter uma oratória boa, uma comunicação efetiva, eficiente, eficaz, assertiva, e o quanto que você é capaz de influenciar e transformar as pessoas. Normalmente, um Plutão aí é para uma pessoa que trabalha com mente, né? Escritores, psicólogos, psiquiatras. Tem muito Plutão na casa 3, né? Precisa desenvolver esse poder, inclusive, para exercer bem a profissão, né? Na parte negativa, elas podem se sentir impotentes, né, com as suas ideias, elas podem se sentir assim que os outros não a escutam, mas ela tem que vencer isso, igual eu falei, né? Onde a gente tem Plutão, a gente tem que se superar, né? Na casa 4, quem tem Plutão lá, ele deseja ter uma casa própria, ele deseja ter a sua família, mas ele também pode ser uma pessoa controladora, com família, com quem tá ali, né? Mas ele também, quem tem o Plutão na casa 4, também pode não se sentir bem ali junto com aquela família. Pode ter muita briga, engolir muito sapo, ele pode sofrer de estar ali, sabe? Então, tanto ele tem que desenvolver o poder de construir a sua própria família, né? E também perdoar suas raízes, né? Porque perdão entra muito aí, né? Perdão do pai, perdão da mãe, entra muito aí nesse Plutão na casa 4. E quem tá na casa 5 com esse Plutão? É uma pessoa que precisa ser validada, deseja brilhar, deseja se divertir, ter filho e tudo, mas muitas vezes ela é tímida. Ela deseja namorar e tudo, mas ela pode se auto-sabotar nessa parte aí, onde a gente tem Plutão, a gente pode se auto-sabotar, né? Tá bom? É uma possibilidade, que eu falei tudo aqui, né? Você tem que ir tecendo aí suas possibilidades, sua lista de possibilidades que tem a ver com aquela casa, tá? Quem tem o Plutão na casa 6... deseja muito um trabalho, um serviço, ser prestativo, ajudar os outros, deseja muito ter saúde e muitas vezes pode ter problema de saúde, pode ter problema de arrumar emprego, de estabilidade, mas é o negócio, né? É a superação. Então, nós estamos falando de Plutão. A pessoa tem que tomar cuidado para não virar obsessiva com o corpo, né? A gente vê aí algumas obsessões aí com esporte, com beleza, com procedimentos, né, essas coisas aí. Quem tem o Plutão na casa 7 gosta muito de amar, ser amada, gosta de ser valorizada, mas muitas vezes não se sente valorizada, não se sente amada pelo parceiro, pelo sócio, pelo outro, né? E muitas vezes ela engole uma relação aí que muito insatisfatória, mas ela tem muito medo de perder, né? Entra o medo de perder. Ruim com ele, pior sem ele, tipo isso, sabe? Crença limitante mesmo, e aí a pessoa com medo de perder não abre mão dessa relação por nada, né? A pessoa com Plutão na casa 8... Gente, na casa 7, eu costumo falar, quem tem Plutão na casa 7 tem karma com relacionamento. E na casa 4 também. Tem karma com família, tá? A pessoa com Plutão na casa 8, ela tem um desejo de intimidade, mas ela muitas vezes não consegue confiar nas pessoas, né? Elas podem se sentir inseguras sexualmente, podem se sentir até reprimidas mesmo, tá?
com dúvidas sobre a sua sexualidade, sobre o seu poder de sedução, uma pessoa muito desconfiada, muito medrosa, de uma maneira geral. E às vezes a pessoa com Plutão na casa 8 tem medo, nem sabe de quê. Nem sabe de quê. Tem até que pedir ajuda às vezes elas precisam de uma ajuda mesmo, efetiva. Quem tem o Plutão na casa 9 é uma pessoa que deseja muito propagar seu saber, seu conhecimento, dar aula, estudar muito um curso superior, às vezes não consegue, mas tem que ralar para conseguir, né? Ou às vezes quer morar fora, não consegue, ou mora fora, isso é muito dolorido, ela quer voltar. Sempre tem uma dorzinha ali, sempre tem uma dorzinha e uma necessidade de superação, né? Na casa 10, a pessoa pode ter muita ambição assim de status social, de poder, de mandar, de estar no comando, mesmo, governo, no emprego, ser chefe, ser diretor. Plutão tá lá chamando a pessoa para isso. Mas muitas vezes a pessoa não consegue isso aí, ela fica sendo o quê? Abusada pela... Oh, meu Deus, que horrível. Mas às vezes acontece, viu, gente? Vocês pensam que não, mas é comum, tá? Chefes abusadores. Eu tenho vídeo aí falando sobre chefes abusadores. Depois você olha lá. Como que você faz quando você tem chefe psicopata ou abusador, tá? Quem tem o Plutão na casa 11 tem o desejo de uma vida social intensa, participar de algum grupo, de estar com pessoas, necessidade de amigos. Mas muitas vezes ela sofre até bullying, sofre preconceito. De repente ela faz amigo e muda, aí muda de amigo. Ela não consegue ter uma estabilidade ali, sabe? Ter um amigo pra vida inteira. Ela quer muito, mas não consegue. E a lição é justamente ela fazer disso a sua fortaleza, né? Na casa 12, desejo de se conectar com Deus, de ajudar o outro, de ser filantrópica, de fazer caridade, de ter uma fé inabalável e tudo. Mas muitas vezes ela se sente perdida, desamparada, sem conexão, sem foco. Onde eu vim, de onde eu vim, para onde eu vou, onde que eu tô. Muitas vezes a pessoa cai nessa, sabe? É perigosa esse Plutão, é muito perigoso também. Ele pode indicar também a mediunidade que eu falei antes, né? Depois eu vou falar sobre a casa 12. Quando eu falar sobre a casa 12, não perde não, porque a casa 12 é tão complexa, é a 8 e a 12. Você não pode perder, tá? Então era isso, basicamente. Nossa senhora, esse vídeo deve ter dado mais de meia hora, mas espero que tenha valido a pena pra você, tá bom? Um beijão da Mamis.